É com triste pesar que eu venho dar a notícia da morte da Lilith, a cobra-rei mais bonita de todos os tempos. Me desculpa aqui falar, galera, mas a Lilith, além de ser a King Cobra mais bonita de todas que já existiu até hoje, para mim, na minha concepção, também é o indivíduo, a serpente mais bonita de todas. Nota, eu não estou falando da espécie, apesar de eu achar as cobras-reis assim, extremamente belas, elas parecem pedras, né? Parecem que são animais assim, feitas de pedra. E a Lilith, esculpida em mármore, mármore branco, lindo, uma pérola, a mais bonita de todas, né? Infelizmente, ela acabou falecendo dia 14 agora, do 1 de 2022. O cara, o dono do canal, o bicho, ele tá arrasado, ele tá muito mal, e eu entendo ele perfeitamente, né? Ele até pressupôs parar com o canal por conta da morte da Lilith, ele gostava muito dela, né? E eu quero comentar um pouquinho do porquê que ela morreu, né? O que talvez aconteceu, e sobre essa jornada dessa serpente. Bom, a Lilith, que é sim, né, foi pelo menos, a cobra-rei mais bela de todos. No final eu vou explicar se ela se reproduziu ou não, fica aí. Ela era muito branca, com os olhos azuis. Ela leucisca com olhos azuis. Você teve outras duas, pelo menos, leuciscas que apareceram, mas, ao que tudo indica, foram a óbito também. Sendo que a Lilith tinha um olho azul um pouco mais acentuado, né? Então, assim, eu costumava brincar que ela era a única cobra leucisca de olhos azuis. As outras, os olhos não eram tão visíveis, não eram tão belos assim. Mas a história da Lilith é o seguinte: existia um tratador que cuidava dela, né? Antes do Nerd, que é o canal Nerd, ter adquirido. E nas filmagens que se vê, antigas, você nota claramente que a Lilith era dócil. Ela era uma cobra-rei dócil. Ou seja, aguentava a manipulação, tolerava o tratador, etc. Só que algumas coisas aconteceram com ela. E a Lilith, quando ela estava no canal Nerd, ela era extremamente braba. Ela era muito, muito braba. Eu falo para vocês aqui que as cobras reis, elas aparentam ser diferentes das outras cobras e tem gente que ri de mim. Mas veja, ela provavelmente sofreu um trauma e por isso ficou muito agressiva. Se vocês repararem, a Lilith, ela tinha um olho maior que o outro. E ela sempre saía de lado nas fotos, justamente porque tinha um olhão que fica enorme, porque ela teve um edema naquele olho. Pois é o que o Nerd fala. Ele pega as filmagens antigas, quando estava com outro tratador, no começo, e via que ela estava dócil. Só que quando chegou para ele, ela estava brava. E ela estava com esse edema. Ela quebrou um osso, né? Não ficou claro se é um osso supraocular ou infraocular. Ela quebrou um osso aqui. E isso causou um edema muito sério. Isso devia causar muita dor na Lilith. E eu acho também que, pelo fato dela ter sofrido, talvez, esses maus tratos, que ela ficou agressiva. Entende? Eu digo que esses animais são mais inteligentes que as demais serpentes. As pessoas riem de mim, mas parece que ela sofreu um trauma. Aí das duas opções, uma. Ou ela sofreu trauma e ficou agressiva porque foi agredida de alguma maneira, seja na manipulação errada, etc. Ou porque ela sentia uma dor eterna, né, por conta daquele edema que está ali. E quando ela chegou para o Nerd, onde ela seria bem tratada, etc., com maiores condições, ela já era agressiva. Ela já era bem agressiva. Ele tratou dela, ele tirou, né, o olho melhorou, ficou pequenininho, ficou de volta ali quase que normal, mas ainda mais inchado, porque o osso quebrou, então calcificou. Ela também tinha um edema rostral, né, no rosto, no focinho. Isso provavelmente é dela dar pancada no vidro, onde ela estava confinada, e ele cuidou também, ele é veterinário, né, ele cuidou direitinho, e ela melhorou e tal. E aí manteve ela, foi alimentando, só que ele notou que esse animal, isso é o que ele conta, né? Ele notou que esse animal ele tinha assim, alguns problemas hepáticos claros.
ela se alimentava, não se alimentava muito, ela comia pouco e de vez em quando ela regurgitava o alimento. E isso não é normal, entende? Ela de vez em quando regurgitava, ou seja, ela não conseguia digerir bem. Então, ao invés de ele dar muita comida, ele dava ratos menores, dava uma quantidade um pouco menor para que ela pudesse fazer a digestão e acompanhava ela ali no meio veterinário para mantê-la mais saudável. Ela já era grande, ela estava assim já possivelmente no estágio reprodutivo e todo mundo acha, pô, cara, é uma cobra leucisca, vamos tirar os filhotes dela para poder, né, ver essa mutação que ela teve e tal. Só que aí que tá o detalhe, quando ela foi aberta, feita a necrópsia, ela não tinha, assim, os óvulos não estavam prontos, sabe? Ela, mesmo na fase adulta, não tinha uma boa taxa de ovulação, tinha uma restrição na ovulação. Então ela provavelmente seria infértil, muito possivelmente. E isso pode estar relacionado à mutação desse leucismo para essas cobras ou não. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a morte dela. Bom, o que acontece é que o Nerd, ele viu que o olho estava, anteontem, o olho estava muito, muito inchadão de novo. Estava acumulando líquidos. E quando ela foi aberta para fazer necrópsia, se reparou que ela tinha muitos uratos, né? Tipo doença gota, sabe? Então, muitos uratos monossódicos, havia cristalizações de uratos no corpo, nos rins ali, e ela não estava lidando bem há muito tempo. Ela estava com problemas cardíacos, estava com problemas renais e estava com problemas intestinais. Então ela já estava há um tempo apresentando problemas, né? Isso foi demonstrado na necrópsia, porque a cristalização, ela, para ficar daquele tamanho, daquele jeito da necrópsia, ela demorou algum tempo, ou seja, o animal já estava lidando com problemas. Não estava lidando bem com a alimentação, não estava vivendo bem. E por isso o olho inchou e acumulou um monte de líquido na última semana. E depois ela acabou indo a óbito. Quando eles fizeram a necrópsia, chegou a vazar muito líquido, sabe? Isso é uma coisa muito incomum. Então era um animal que não estava muito bem. E como o camaradinho do canal Nerd falou, ele cuidou bem dela. Ele deu tudo de melhor que ele pôde para o animal. Mas ela já não veio muito bem para ele. Tanto é que, até sob a perspectiva da reprodução, porque, veja, o que para essa galera importa realmente seria a reprodução. Porque, cara, você ter uma king cobra que é linda e uma cobra que tem a escama branca, parecendo que foi esculpida cada escama em mármore, isso com certeza vale um dinheiro. Eu fiz aqui o vídeo da Princesa Diamante, né, com esse videozinho dessa outra jiboia leucisca, e a gente viu que a Princesa Diamante, ela foi vendida aí, é o que a Polícia Federal acredita, por $1 milhão. Cara, $1 milhão hoje vale mais do que 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas esses caras não compram à toa. Eles compram porque eles poderiam tirar filhotes e vender esses filhotes também por preços exorbitantes. Claro, não venderiam filhote por $1 milhão, mas ele teria matriz e com a matriz ele venderia aí cada filhote por 100 mil, depende. Porque afinal de contas, por exemplo, no caso da Lilith, cara, é inegável a beleza desse animal. Esse animal é realmente belo, realmente era muito belo, belo demais. E aí o questionamento fica, né? O próprio Nerd fala isso lá. A gente não sabe o que aconteceu. Ela sofreu maus tratos lá com outro tratador? Ao que tudo indica, parece que sim. Ela pode ter ganhado uma alimentação equivocada, ela pode ter tido um problema e o corpo não conseguiu lidar. Mas também existe um outro ponto a ser questionado, que foi justamente a mutação, o leucismo, que poderia, esse gene, ele pode estar em conjunto com outros genes deficitários. Então, assim, talvez esses animais leucísticos, pelo menos para King Cobra, não sejam assim, tenham outros fatores genéticos que tornam eles meio que inviáveis. Aliás, na natureza já é um problema, porque uma coloração dessa, ele fica mais facilmente visível, né? Então é difícil para o animal caçar e também o animal ele é enxergado pelos predadores de longe. Então ser branco dessa maneira.
Na selva não é muito adequado, a não ser quando é um animal noturno. Mas a cobra-rei, ela vai diurno, né? Ela está em todos os momentos. Então, assim, para ela, esse animal na natureza não sobrevive bem dessa cor, né? Mas para pet sobrevive. Então, o questionamento é, ela foi maltratada pelo primeiro tratador ou esse gene do leucismo foi um problema para ela e ela teve outros defeitos, outros problemas genéticos que o organismo não conseguiu lidar. Esse é um questionamento que a gente faz. E para finalizar, cara, eu fiquei assim muito triste, muito abalado, porque realmente a beleza desse animal é algo incrível. Eu queria que a capa do meu livro fosse a Lilith, mas eu não consegui contato com ele para me liberar a foto dela, né? É um animal que eu admirava muito. Eu estou muito abalado também com essa história da morte da Lilith. E tô com muita pena do camarada lá do canal Nerd, né? Muita pena, porque é um animal assim, magnífico. Não deu para tirar os filhotes, para a gente saber como é que seria, né? Se os filhotes ficariam bem, porque eu acho que seria legal ter tirado os filhotes para poder ver se era um problema da mutação do leucismo ou se era um problema apenas da Lilith. Enfim, é muito triste, né? Então, cara, meus sentimentos aqui para Lilith. Eu entendo muito bem, o cara é dono de pet, e eu entendo muito bem a dor que ele está sentindo, mas eu queria deixar um recado para ele aqui. Não abandona o canal, não. Você ainda tem muito bicho para mostrar. Eu sei que nada daquilo que a gente fala adianta, porque com minha cachorrinha morreu e todo mundo, você vai superar. Não vai. Meu coração está quebrado e vai continuar quebrado pro resto da minha vida. Eu nunca vou esquecer do meu cãozinho de estimação. Nunca vou esquecer. Nunca. Eu nunca vou superar isso. Tá quebrado, sim. E eu tenho que seguir a vida. É diferente. A minha vida segue. Mas esquecer eu nunca vou. Eu nunca superarei. E ele também provavelmente nunca superará, porque é o que ele falou, ele gostava de ficar todo dia admirando a beleza da Lilith e queria o melhor para ela. Bom, enfim, mandei um abraço para ele lá. Até a próxima, galera.